neste vídeo eu vou apresentar um pouco sobre o trabalho prático no R. O que a gente tem que fazer com esse trabalho e o que a gente vai obter ao final dele. Meu grupo é composto por mim, Jéssica, por Jennifer, João Vitor e também a Vitória. Aqui, o que a gente vai ter que fazer de primeiro instante? Primeiro, a gente teve que procurar alguma fonte que a gente pudesse obter esses dados estatísticos para a gente colocar no R e ver o que vai ser obtido no final. E aí, a referência que a gente utilizou foi o livro de estatística aplicada à pesquisa agrícola. E aí, a partir desse livro, a gente veio e fomos pesquisar os dados. Aqui são os dados originais, como a gente pode ver, desse livro que a gente pegou. Aqui está o enunciado, que diz o seguinte: o grupo de pesquisadores formados por Maria José, Geraldo Estevam e Dino conduziu em Santo Antônio de Goiás o ensaio regional de feijão preto no ano de 1999, que contemplava 15 cultivares ou linhagens em bloco ao acaso. Aqui a gente já pode ver que foi usado DBC, com 4 repetições, entre variáveis mensuradas. A produção de grãos em quilo encontra-se nessa tabela aqui. Aí aqui são os outros dados que a gente pegou. E aqui está a tabela, explicando justamente o que foi lido no enunciado. Aqui está os tratamentos que foram utilizados. E aqui do lado a gente tem a repetição de cada tratamento. Cada tratamento foi repetido 4 vezes. E aqui a gente tem o total dessas 4 repetições de cada tratamento. Aqui mais embaixo a gente tem um resumo da nova, que é o que a gente vai mostrar sendo feito no R. E ao final a gente tem aqui uma conclusão que a partir dos cálculos a gente vai concluir o que foi feito, o que obteve ao final do experimento. Pronto, aí aqui no R a gente tem eu já importei tanto o script quanto os dados, que é para ficar mais fácil, mais ágil. E a gente tem o seguinte, que aqui é o nosso script que foi disponibilizado pela professora, e a gente tem também aqui os nossos dados, que foi feito em Excel e exportado para o R, importado para o R. Aqui a gente tem as cultivares, os blocos e a produtividade de cada bloco conforme a cultivar. Tá, depois disso, a gente tem aqui o nosso script e a gente vai começar a rodar ele para obter os resultados. A gente vem aqui na linha 11 e coloca aqui no comecinho da linha. A gente vem aqui em rodar e depois que a gente roda, vai abrir essa abazinha aqui dos arquivos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar a base de dados, selecionou, e a gente vai abrir. Depois que a gente abriu, esses dados eles já foram importados pro R, para a gente poder rodar. Tá, depois disso, a gente vai rodar e tá aqui. Aqui aparece as cultivares, bloco e a produtividade. A gente vem aqui em rodar, apareceu essa mensagem aqui, eu vou fechar. Vem aqui e agora a gente vai rodar novamente. Vamos rodar e aqui o que apareceu? Para a gente lembrar, antes de a gente explicar isso, a gente tem aqui esse install pacote. Esse aqui foi o pacote utilizado para a gente poder rodar os nossos dados. E aqui a gente tem o teste de significância, que é tanto a 5 quanto a 1%. Isso aqui é o restante se a gente for fazer. Aí o que a gente vai fazer? A gente rodou essa primeira parte e apareceu isso daqui. Depois que a gente fez isso, apareceu aqui, esse daqui é o tratamento, tá aqui a quantidade, bloco, resíduo e total. Essa aqui é a tabela da ANOVA.
como eu mostrei no início, ela já pronta, aqui é a tabela da nova, e aqui a gente tem o coeficiente de variação, que ficou 15,89%. Aí o que a gente tem aqui? A gente tem a soma a soma de quadrados dos tratamentos, e a gente tem também a estatística F. Aí o que a gente pode comparar? A gente pode ver aqui. A gente vê aqui que a gente tem o teste de significância tanto a 5 quanto a 1%. Aí depois disso, a gente, a gente vê aqui que foi usado homogeneidade. E depois disso, quando a gente rodou aqui em cima, a gente viu o seguinte. Aqui nessa parte, a gente pode concluir o seguinte, que letras iguais, ou seja, essas letrinhas, dando um destaque primeiramente para as letras A minúscula, a gente pode ver que não tem diferença significativa, mas a gente pode observar uma coisa, que essa daqui, ela foi a que teve um destaque, a sua média ela foi a maior. E aí a gente pode ver aqui também que essa parte aqui de baixo, onde tem somente os Czinhos, foi onde a gente obteve os menores valores. A gente pode comparar aqui com os demais, que a gente teve os menores valores. E aí, a partir disso aqui, a gente rodou e obteve os resultados por meio, lembrando que é por meio do teste de Tukey. O que a gente vai concluir? Como a gente teve uma diferença significativa tanto a 5 quanto a 1, a gente vai voltar aqui novamente e a gente vai concluir. Aqui é o resumo novamente da ANOVA, desse cálculo que a gente fez no R, e o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer aqui nessa parte. A gente vai concluir a partir daqueles dados o que o experimento obteve no final. Aqui está dizendo o seguinte, que com base no teste F, que foi o que a gente fez, aos níveis tanto A5 quanto A1 de significância, que foi o que eu falei, e ele vai ter uma diferença estatisticamente significativa entre o quê? Entre as culturas de feijão, que foi as culturas que foram testadas e suas determinadas cultivares, e aí vai ter uma diferença nas cultivares quanto à sua produtividade, ou seja, a gente vai ter assim uma diferença da produtividade conforme a cultivar que foi testada. Aí o que a gente pode dizer ao final? Que as cultivares avaliadas, que é no ensaio regional de feijão preto, elas apresentam desempenhos distintos em termos de produção de grãos. A gente pode ver aqui que umas se destacaram mais, como a gente está vendo aqui, essa aqui é G brilhante, foi a que mais se destacou, e a gente tem aqui esse Czinho minúsculo, que foram os menores valores. Elas não se diferenciam muito, mas foram os menores valores que a gente pode observar.